Boa tarde, pessoal. Fim de tarde aqui em Manaus. Hoje está um dia bem gostoso. Estamos há quase um mês sem chuva. E hoje finalmente choveu, os pássaros estão cantando, estão muito felizes. E deu uma refrescada, né? Tá muito calor. Os animais sentem, né? Então, agora em outubro vai fazer 3 anos que meu esposo faleceu em um acidente de carro. E vocês do canal estavam acompanhando, né? A construção da nossa chácara, né? Nós começamos com um pedaço de terra cheio de mato. Então, como vocês podem ver no primeiro vídeo, eu meti a cara, levei o trator lá, tirei as plantas que estavam lá. E dali comecei um grande processo, né? As plantas não foram jogadas fora, viraram adubo. Fiz ali aquele... Mas a gente mandei cavar a valeta, né? A valeta orgânica, de uma ponta a outra ponta. E ali coloquei muita coisa para melhorar aquela terra, né? Que é uma terra que não tem nada ali, tá em formação de rocha, uma terra bem ruim ali. E daí começou todo o processo, né? Até que meu marido foi se integrando. No começo ele não queria, depois ele começou a ir comigo. E ele acabou gostando, né? Aquilo ali depois virou para ele um refúgio. É ali que ele recarregava as energias para esquecer os problemas, as cobranças, enfim, né? As coisas que a vida nos impõe, né? Então para ele era um alívio. E o meu sonho passou a ser o sonho dele também. Que eu sempre sonhei em morar em meio à natureza, né? Cercado de frutíferas, ter um lindo jardim, ter uma horta, ter vários gatos, cachorro, galinhas. Esse é o meu sonho, né? Que para algumas pessoas podem ser uma bobagem, uma coisa boba, principalmente quem gosta de cidade, né? Mas para mim é um sonho. E o canal Sonhos e Histórias focava nisso. Eu queria botar para as pessoas para ver que na nossa existência, né, no decorrer da nossa vida, a gente constrói a nossa vida através dos sonhos. Primeiramente vem os sonhos. E aí a gente corre atrás para realizar. Quando realizamos um sonho, surge outro sonho. E assim vai, né? E eu vejo assim, acompanho alguns canais de pessoas que têm sítio. E aí a gente vê, né? Pessoas assim que não têm muitas condições quando começa do zero, assim como eu e ele, né? E aí cada conquista é uma alegria, né? Outro dia eu vi um canal onde o dono do canal viu os patinhos entrar lá no açude. E aquilo ali ele disse assim, eu acho que eu tô mais feliz que os patinhos. Mas é isso mesmo, a gente fica muito feliz com cada conquista. E eu ficava feliz quando eu vi a minha primeira frutífera produzir frutos, que é o limão galego, que eu plantei lá. Foi a minha primeira planta. E quando ele produziu a primeira florzinha e o fruto, nossa, fiquei muito feliz. E aí depois veio a acerola, o figo roxo. Mas é assim, gente, eu não esperava por isso, né? Quem que espera, né? Eu esperava envelhecer ao lado do meu esposo, esperava a gente realizar ali todo o nosso projeto, né? Ele queria ter um carneirinho, mas aconteceu, né? Não sei como, mas a morte faz parte da nossa realidade, né? A única certeza que nós temos nessa vida é que nós iremos morrer, né? E eu ainda tenho alguns vídeos para postar, mas eu ainda cheguei a postar alguns e depois eu me desanimei, assim, muito, me desanimei mesmo. E vou tentar terminar de fazer as postagens, né, que foi até 2023, antes da morte dele, ele morreu em outubro. E depois disso eu vou ver como é que eu vou seguir, pessoal, porque assim, eu não quero mais ficar lá na chácara. Porque era um projeto nosso, né? Era um sonho. Porque primeiramente foi o meu sonho. Depois eu consegui que ele sonhasse também com esse projeto. E virou o nosso sonho.
Nós trabalhamos duro ali, nós demos o nosso suor por aquele local. Muitas coisas aconteceram ali, né? Ele teve um outro acidente lá, né? Eu sofri muito com as dores de cabeça, enxaquecas fortes devido ao sol intenso que dá naquele lugar. É muito quente, gente. É incrível, né? Eu olhava para aquele lugar e disse, nossa, tem tanta árvore aqui e tudo, mas é muito quente, é mais quente que Manaus. Então eu sofri muito com essas dores. Até que ele conseguiu implantar lá no fundo ali, onde tem um igarapé, né? Para puxar água. E ali, de vez em quando eu ia lá, molhava minha cabeça, refrescava um pouco e assim evitava as dores de cabeça. Então, não dá para tocar aquilo ali sozinha, né? Eu estou tentando vender a chácara, até porque eu só tenho direito à metade, né? Porque a outra metade pertence às duas filhas dele, do antigo casamento que ele teve, né? E eu queria muito vender a chácara para dar a parte das meninas. E a minha parte, não sei, investir, quem sabe, né? Eu penso às vezes em ir embora daqui de Manaus. Eu acompanho muitos vídeos das pessoas que moram em sítios lá em Minas Gerais, lá em Santa Catarina. E eu penso assim, de repente ir embora, começar uma nova história, um novo projeto, mas eu não sei como fazer ainda, gente. Porque assim, eu ainda não estou aposentada, né? Preciso do meu trabalho e eu penso assim, nossa, como é que eu vou sair para um outro local, um outro estado e começar do zero sem ter uma renda, né? Aí às vezes eu penso assim, se de repente, né, o canal eu conseguisse mais inscritos e de repente conseguisse uma renda através do YouTube, né, para me manter e assim tocar o projeto. Eu vejo muita gente que começa assim do zero e consegue até tocar a vida vivendo do YouTube, né? Mas é algo muito incerto, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei. O primeiro passo seria finalizar tudo isso, né? Vender a chácara Céu e Mar. Não sei. Mas eu sonho, gente. Aqui em casa é pequeno o local, né? Eu tenho uma casinha pequena que eu tinha antes mesmo de me casar, né? E assim, quando eu comprei essa casa, ela já era toda encimentada, não tinha um quintal assim com terra, né? E eu ainda cheguei a quebrar algumas partes aqui da casa para botar alguma planta, porque eu não aguentava aquele calor e eu amo plantas, né? E hoje eu estou pretendendo quebrar uma área que tem atrás. Quando eu comprei já estava assim, né? Para colocar terra, né? E tirar essa área que está encimentada e colocar grama amendoim. Plantar mesmo nesse local pequeno um pé de goiaba e um pé de tangerina, né? Fazer um pequeno galinheiro. Bom, já que eu não posso ter um sítio, já que no momento eu não posso ir embora daqui, não tem recurso para isso, né? Que eu faça da minha casinha, do meu pequeno quintal, algo agradável, com plantas, né? Botar umas galinhas, de repente até ter um cachorrinho, né? Não sei. Porque a gente tem que ser feliz com o que nós temos. Nós temos que ser gratos com o que nós temos no momento. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido meu esposo, que foi uma pessoa maravilhosa, que passou pela minha vida e me deixou muitas lembranças, muita saudade. Eu sinto muita saudade dele. E assim, eu só posso agradecer pelos lindos momentos que nós tivemos, porque ele era a minha alegria. Ele era a minha alegria. Eu não conseguia ficar triste perto dele, né? Que ele fazia logo uma brincadeira e inventava alguma coisa e fazia eu sorrir, arrancava sorriso de mim. E hoje eu tô sozinha, seguindo a vida, né? Eu não sinto vontade de ir lá na chácara, mas eu tenho que ir, né? Ano passado eu fui, levei um roçador para roçar lá e as frutíferas estavam sufocadas pelo mato.
eu consegui fazer essa limpeza. Mas eu chorei muito. Para cada canto que eu olhava, eu via ele. E agora eu preciso voltar lá de novo, né? Porque o verão começou aqui. Porque o inverno, gente, aqui no Amazonas é só chuva. Então, com chuva não adianta você capinar, porque em uma semana tá tudo grande de novo. Então, a gente espera chegar o verão. Porém, quando chega o verão, tem outro problema. Aqui tá muito quente, então a gente não tá podendo tocar fogo, né? Porque existe um risco de causar incêndio. Então, é muito arriscado. A gente mesmo já passou por situações lá bem complicadas. É perigoso demais. Então, a gente vai roçar, vai fazer um monte lá, né? Esperar chegar, quando tiver começando o inverno, a gente já pode ir tocando fogo aos poucos. Para deixar a área das frutíferas limpa, né? Mas eu queria muito que aparecesse alguém para comprar a chácara. Seria uma bênção na minha vida. Porque seria uma página que eu viraria, porque me dói muito. Me dói muito. Eu sei que tem gente que consegue seguir a vida no mesmo local, tocar para frente. No meu caso, para eu ficar ali, além da dor que eu sinto pelas lembranças, eu teria que ter metade do dinheiro para comprar a outra parte das meninas, né? E mesmo assim, gente, eu não sei se eu conseguiria fazer ali tudo sozinha, enfrentar tudo sozinha. As lembranças machucam, sabe? Machucam muito. Então eu penso assim, eu queria muito ir para um outro estado, Minas Gerais, Santa Catarina. Ter um pedacinho de terra para começar do zero, mas eu teria que ter um meio de vida, né? Porque eu não estou aposentado. E eu não recebi a pensão. Não tive direito à pensão. Mesmo meu esposo tendo trabalhado 30 anos, o INSS negou, porque teria que ter mais 5 anos. E ele não tinha, né? E ele não estava pagando a previdência quando faleceu. Que se eu tivesse direito à pensão, era uma renda que eu teria, né? Para começar a vida, e com certeza eu iria embora. Não iria ficar aqui. Mas não tem. Então eu dependo do meu trabalho. E eu não tenho como me aventurar em outro estado, sem um emprego, sem nada assim, né? Então eu sigo aqui com meus gatinhos. Já aconteceram tanta coisa depois que meu esposo faleceu que me causaram dor. Né? Eu perdi 2 gatos que eu amava. O Mindinho e a Amora. E eu sofri muito, muito, porque é uma história bem triste. E hoje eu estou com o Algodão, o Valentim, a Faísca e o Lion. Cada um com a sua personalidade, e eles é que me dão força para seguir em frente. E tem algumas plantinhas, vou mostrar para vocês aqui meu pequeno pomar. As bananas eu vou ter que tirar, gente, porque deu praga. No começo ainda colhi uns cachos bem bacana de banana maçã original. Mas aí veio uma praga, eu não tô conseguindo tirar essa praga daqui, eu não consegui mais nenhum cacho. Só a pacovan que ainda está dando, mas o outro pé parece que a praga já pegou, então eu vou ter que tirar. Fiquei triste, né? E pra mim é difícil combater, assim, eu já vi algumas coisas, mas... Enfim, vou mostrar pra vocês aqui o meu jardim. Aqui era tudo calçada, né? Então eu mandei quebrar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Aí fiz uma muretinha, ó. E aqui, meu esposo cavou, né? E ele tava reclamando, viu, gente? Porque aqui tá cheio de... Aí eu jogo, eu não jogo fora, né? A banana, quando eu corto, eu jogo aqui pra ir virando adubo, né? E aqui era uma terra assim... Como é que se diz? Dessas casas pré-moldadas, parece que era uma terra batida, era muito dura. E aí deu muito trabalho mesmo. Ele reclamou bastante. Mas aí eu plantei, né? Tá aqui as bananas. É banana maçã original. Mas infelizmente a praga chegou aqui e destruiu tudo. Esse aqui, ó, já tá dominado pela praga, ó. Já vou ter que cortar, né? Esses aqui ainda estão, mas tinha um que tava um pé de banana muito lindo. E antes que ele produzisse, ela matou. Destruiu mesmo. Aqui, eu plantei cana. Eu tinha plantado cana lá na chácara. E aí eu trouxe um pezinho pra cá, um pedaço, na verdade, né?
e plantei aqui. Desde então ela está se reproduzindo. Agora, recente eu descobri que eu olhei para isso aqui, ó. Eu disse, nossa, isso aqui é uma muda. Porque eu plantava daqui, gente. Eu cortava aqui, né? E enterrava esse pedaço aqui e daqui nascia. Mas aí eu vi isso aqui, ó. Aí eu tirei, coloquei numa vasilha com água e não é que enraizou? Pra ver, né? Não precisou ninguém me falar, não vi vídeo de ninguém. E eu deduzi que isso aqui era uma muda, né? Deduzi mesmo. E aí peguei as mudinhas e dei pra uma amiga minha. E pode ver que aqui já nasceu mais 2 mudas, ó. Aqui. E a banana aqui, ó. Eu passei a banana maçã pra cá, mas infelizmente a praga veio junto também, ó. E esse é o quintal que era todo, que é ainda, né? Cheio de cimento, ó. Aqui eu comprei tambores e caixa d'água porque falta muita água. A gente mora aqui no Amazonas, mas nossa, gente, falta muita água aqui. E quem não tem isso, com certeza sofre. E aí eu mandei o pedreiro quebrar a calçada e fazer assim círculos, ó. Fiz esse círculo para plantar alguma coisa, né? Aqui tinha um coqueiro, gente. Deu muito coco, era maravilhoso, mas aí ficou muito alto, começou a dar praga e eu mandei cortar. Então hoje tem esse aqui coirama, né? A banana e a cana. Aqui o meu pé de pimenta malagueta, né? Que é uma pimenta que não faz mal pro estômago, então eu gosto muito. Eu fiz algumas mudinhas de jabuticaba para vender, né? Mas é muito difícil, o pessoal aqui não gosta muito de plantar não, ó. Aí tá por aqui, ainda consegui vender umas 4 mudinhas e não vendi mais. Enfim, né? Aqui o tronco do coco que eu aproveitei, né? Aí quando ele começa a estragar, eu jogo ali para virar adubo, né? É isso. E aqui, ó, eu plantei banana também. Aqui era um coco amarelo que tinha, aí deu uma praga, não teve jeito. Aí plantei aqui a banana, mas olha a praga também, ó. Difícil, né? Ainda chegou a dar um cacho, mas tá aí. Aqui, meu pé de boldo, minha babosa. Tá um pouco feinha assim, porque eu comprei uma terra e a moça disse que não ia queimar, que já tava no ponto, mas quando eu botei, queimou minhas plantinhas. Aqui. Ai, toda vez eu esqueço o nome dessa planta, eu tô assim agora. Mas foi meu marido que plantou aqui, ó. Pegou um galho que eu tinha jogado e plantou. Ele não gostava que jogasse nada. E é isso, aqui nasceu. Não vou deixar isso aqui seguir em frente. Ele nasceu, acho que é a semente que eu joguei, mas não vai poder ficar aí, né? Aqui é a castanha da Índia. Eu ainda não sei direito para que serve, né? Mas olha, tá dando um monte, ó, de castanhazinha. Aqui nesse vaso pequeno, ó. Ai, ai. Aqui o pé de biribá, né? Foi até ele que comprou a mudinha. Eu acho que não vai dar biribá aqui, gente, mas de repente eu posso doar para minha amiga que tem um sítio, né? Aqui tô plantando chicória. E é isso, né? Aqui uma plantinha medicinal. Esqueci o nome também. Nossa, tô assim, tô esquecendo demais. Aqui outro pé que é um pimentão, que eu tô tentando. Agora que ele deu uma melhorada, tá mais bonito. Mas já tá um tempão aí lutando pela vida, mas até agora, ele deu uma melhorada, ó. Eu botei essa terra, ele gostou. Enquanto as outras sentiram o impacto, né? Queimaram, ele já gostou. Aqui o pé, minha primeira jabuticaba. Foi logo que eu casei, né? Meu marido me deu de presente. Aqui nesse vasinho. Aqui eu plantei 2 cebolinhas, ó. Não sei se vai pra frente. Uma já pifou ali, mas... enfim. E aqui vocês já viram o vídeo, né? Que eu fiz. Um novo mourão. Porque o que meu esposo tinha feito desabou e... quando ela tava produzindo eu perdi. E agora tá começando do zero, ó. Que ela já progrediu, ó. Já tá bem bonita. Gente, o que eu tava vendo aqui, esse pneu esquenta muito, ó. Aí eu fiquei, nossa, ela tá sofrendo. Aí eu botei esse lencinho aqui, ó.
Pra bater mais a quintura, né? Porque eu disse, fica ruim assim a pitaia. Eu fui tocar no pneu, achei muito quente mesmo. Eu disse, coitada da planta, né? O que ela não tá sofrendo. Aí botei esse papel aqui. Eu não consegui furar o pneu, né? Não tive força pra fazer os furos. E aí tava encharcando de água, então eu coloquei seixo com pedrinhas aqui, ó. Mas eu queria furar mesmo, porque acaba ficando muito pesado, né? Tenho medo que mesmo tendo ferro aqui, quebre, né? Esse é meu receio. Aqui, ó, eu plantei, mas ela não tá indo pra frente. Minha araçaboi, não sei o que que tá acontecendo, mas ela não quer progredir. Mas tá aí. Aqui embaixo da pitaia eu plantei uns abacaxi, ó. Esse aqui tá bem bonito, né? Tá indo. Aqui um pé de figo. Não sei se vai dar, mas como eu amo plantas, né? Aqui meu pé de canela, ó. Ele sentiu a terra, ó. Acabou queimando a folha com a terra. Eu não sei o que fazer, porque ele tá crescendo demais, ó. Só vai pra cima, igual um espigão. Eu já tinha tentado fazer o galho pro lado, ó. Fiz uma poda aqui, ó. Mas não foi pro lado, continuou crescendo. Então eu tenho medo de fazer a poda e ele não ir de novo e eu não sei o que fazer. E tá aí ele, ó. Um vaso grande, crescendo, que só ele. Se alguém tiver alguma dica, é só falar, tá, gente? E aqui é a minha princesa, que tá linda, né? A minha dama da noite, que era o meu sonho, sempre quis ter. E ela tá linda, gente, mas ainda não deu a flor cheirosa, maravilhosa. E eu plantei do lado do meu quarto, ó. Fica aqui do lado do meu quarto, ó. Que é pra quando ela der aquelas flores cheirosas, maravilhosas, o cheiro entrar pra dentro do meu quarto. Esse é meu sonho nesse momento, sabe? Que linda, né? Aqui tem mais banana. Isso aqui é banana pacovã. Ó. Graças a Deus a praga não chegou aqui, né? Essa aqui é a mãe, né? Essa foi a primeira que eu comprei, da Dama da Noite. E daqui eu fiz o filho e plantei ali. Ela já aquela ali é filha dessa aqui, ó. Também plantei umas cebolinhas aqui, ó, que linda, ó. Tá indo a cebolinha, ó. Ai, ai. Aqui é o gengibre amargo. Gente, outro dia eu tirei um pedacinho desse gengibre pra sentir o amargo. Nossa, mas é amargo ao cubo. Não sei se vocês já provaram, mas é muito amargo, gente do céu. Mas tá aí. Dizem que serve pra uma pomada, alguma coisa assim, eu não sei. Sei que pra comer não serve não, amarga demais. Aqui é outra filhinha, né, da Dama da Noite, ó. Só que aqui, como dá muita sombra, ela ainda tá devagar, né? Ela precisa de um pouco de sol, né? Mas eu plantei, porque eu amo a Dama da Noite, gente. Vocês não têm ideia de como eu amo essa planta. Aqui a coroa de Cristo, eu botei pra cá, porque que fica melhor. Ali ela tava meio apagada, né? E aqui ela deu uma melhorada, ó. Cresceu, tá mais bonita. E aqui tem outra banana pacovã, olha o cacho. O cacho tá bonitão, ó. Nossa. É tão bom, né, quando não dá praga. Era bom se nunca tivesse praga na banana. É uma fruta que eu amo. Mas, infelizmente, a banana maçã parece que ela tem essa tendência. Agora eu entendi. O pessoal fala que a banana maçã é difícil, a original, né? Geralmente ela é propensa a essa praga. Por isso que fizeram a enxertada, mas não é a mesma coisa, né, gente? Então, isso é aqui na área de trás, gente. Eu tô com um projeto, no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer aqui pra melhorar essa área. E aqui, ó, é a lateral, né? Que no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer aqui. Aqui gengibre, aqui açafrão, aqui manjericão, ó. Aqui mais açafrão. Esse é um pé de manga que eu vou doar pra minha amiga, que é a manga maçã, que tem lá na Chácara Céu e Mar. É uma manga que não vende na feira, é uma manga maravilhosa, que eu tinha aqui em casa, mas eu tive que cortar, porque tava muito grande, e eu tava com medo de arrebentar minha casa, né? Então eu tive que cortar. E essa aqui é uma outra manga especial, que a pessoa que me deu disse que é mangará, né? Na verdade ele me deu a fruta e eu plantei através da semente. É uma
Manga maravilhosa. Ele disse que é mangará, mas eu não sei. Só sei que é uma manga diferente. E eu vou doar pra minha amiga. Não tem o que fazer, né, gente? Aqui não pode ficar. Aqui é a minha princesa. Vê se vocês acertam o nome aí, ó. Meu pé de romã. Não sei se pronuncia Woodful, alguma coisa assim, né? Que eu comprei nas plantas online. Tá aí com um tempão que não produzi nada. Depois, quando eu plantei aqui, ele produziu, depois parou e agora voltou. Vamos ver se vai segurar, né? Porque ele não tava segurando. Vai dar muita frutinha, pelo que eu vi, tá enchendo aqui. Vamos ver se vai segurar. Mais frutinha aqui, ó, mais romã, olha aí, ó. Aqui o pé de figo roxo, eu fiz a poda e não sei, não nasceu nada. Parece que quer nascer aqui, ó, mas não nasce. Tá assim, meio indeciso, né? E ele tava dando muito figo, né? Aí eu tive que fazer a poda porque tava ficando muito alto. Deixei só aquele galho ali que tem um figo, ó. E aí ele paralisou um pouco. A fruta do milagre, enfim, não produz nada até agora. Tá grande, só vê uns coisinhas ali, mas fruto que é bom, nada. Não sei o que tá acontecendo. E aqui o meu cajamanga premium da Frucafé, né? Mesmo no vaso, gente, ó. Ele tá no vaso, ó. Mas ele dá fruto o ano inteiro. São frutos enormes. Esse aqui tá pequeno, mas os outros você precisa ver. Muito grande. As pessoas ficam admiradas, né? Ó. Muito fruto. Ó. Tá vendo? Então ele tá grande aqui. Agora o bichinho tá todo arranhado, que os gatos ficam pra lá e pra cá. E eu tô pensando em telar. Quando eu trocar o telhado aqui, botar uma tela pra eles não saírem mais. E deixar o bichinho em paz aqui, que tá difícil, ó. Só unha de gato. E é isso, pessoal. A gente tem que ser feliz com o que tem, né? Eu não pude realizar o sonho de estar na chácara, de ter meu pomar, de ter minha horta, de ter tudo, mas eu tô conseguindo fazer aqui na minha casinha, né? Um pequeno pomazinho, algumas plantas medicinais. E é isso. Eu sento aqui, né? Quando eu tô de folga do trabalho, às vezes eu sento aqui à tarde, eu leio a Bíblia, faço uma meditação, ou fico só olhando pro céu, refletindo, pensando, lembrando. Foram muitos momentos bons, né? Foram muitos momentos bons. E eu sinto muito saudade desses momentos, nossa. De quando a gente acordava e começava a pegar as coisas, arrumar, botar no carro e ir pra chácara. Tem até um vídeo a gente indo pra chácara. E chegava lá, nossa, a sensação era muito boa. Sabe aquela sensação de paz? Que você chega num lugar que você ama. Aquele ar, cada coisinha ali, né? Lembro quando eu estava fazendo as medições, onde cada frutífera ia ficar, né? Algumas com 3 metros de distância, outras com 4, 5, dependendo do tamanho da frutífera. Depois, para fazer a cova, né? Que são covas de 90 centímetros. Depois, para fechar a cova na técnica plantio dos anjos. Depois, plantando as primeiras mudas. São muitas lembranças mesmo. Mas eu penso em recomeçar, gente. Eu só não sei se eu consigo, né? Devido à minha idade também, né? Eu penso assim, se eu fosse um pouco mais jovem, quem sabe, né? Mas tudo isso veio à mente já depois de muito tempo. Quando eu era jovem, eu não pensava em morar em sítio. Eu queria estudar, eu queria ter um emprego bom, eu queria conquistar tudo, né? Depois veio essa questão do sítio, eu acho que é porque eu fui criada, né, em meio à natureza. Meu avô tinha um quintal imenso, cheio de frutíferas. E eu brincava no quintal. Eu acho que é isso. Chega o tempo, você sente falta daquela vida que você teve na sua infância.
É a única explicação que eu encontro. Então, quando eu vejo assim um vídeo que tem alguém num sítio começando, construindo, eu, nossa, eu fico pensando, nossa, como eu queria poder começar do zero e ter um sítio e ter assim, fazer um açude, fazer um galinheiro, plantar uma frutífera, mas com ele do meu lado. Com ele do meu lado. Sozinha é muito estranho. É muito estranho. Mas aí, o que vocês acham? Aqui no Amazonas eu não quero ficar, gente. Eu tô assim, entre ir para Minas Gerais ou uma cidadezinha do interior em São Paulo. Cidade calma, pacata, né? Ou em Santa Catarina, mas Santa Catarina tem um frio, né? Muito frio, eu não sei se eu me acostumo. Sou aqui do Amazonas, aqui do calor, aí de repente morar num lugar tão frio assim, eu não sei. Mas eu amo o frio. Eu gosto do frio. Mas nunca vivi, né, em local frio, então eu fico com receio, né? Não sei. É totalmente diferente do meu estilo de vida, né? Mas quem sabe? Eu sei que eu preciso viajar um pouco, ver outros lugares, dar uma avaliada, né? Mas no momento, gente, eu preciso vender a chácara Céu e Mar, né? Porque a chácara não tem que ser dividida, eu tenho que dar a parte das meninas. Eu preciso vender. E tem um corretor tentando vender, eu mesmo ofereço para tanta gente, mas aqui tá difícil as vendas, viu? Tá difícil. Não é fácil vender alguma coisa aqui. Mas eu torço, espero que Deus me abençoe e coloque alguém que valorize aquele lugar, porque aquele lugar tem muito valor. Cada planta ali foi plantada com muito suor, com muita luta, com muita dedicação, com muito esforço. Eu queria que a pessoa que comprasse a chácara valorizasse isso, também gostasse de tudo que eu gosto e conseguisse valorizar tudo que foi feito ali. É isso. Então, tá terminando aí o domingo. Daqui a pouco vem. Aliás, o sábado, né, gente? Hoje é sábado. É que amanhã eu vou trabalhar, né? E na minha mente tá assim, segunda, não. Mas amanhã eu vou trabalhar, mas é domingo. Primeiro dia da semana, já vou começar trabalhando, né? E sábado é meu descanso aqui no meu cantinho. E se eu conseguir, né? Eu pretendo mostrar aqui as modificações que eu pretendo fazer aqui em casa. Para tornar um pouco mais agradável esse ambiente. Tirar um pouco dessas pedras, dessa selva de pedra que tem aqui. E trazer um pouco mais de natureza. E aqui, apesar de ser na cidade, gente, tem muito passarinho. Quando a jabuticaba enche ali o pé de frutas, eu não consigo nem pegar, porque o passarinho vem e chupa tudo. Eu passo o dia fora trabalhando, né? Quando eu vejo já tá tudo chupado. Mas eu fico feliz, né? E por isso eu quero plantar um pé de goiaba, porque eu sei que eles amam goiaba. E produzindo muito, né? Eles vão estar aqui comendo a goiaba. E eu pretendo tentar ainda plantar cortibel, né? Eu tentei 2 vezes as plantas online, mandaram para mim, mas quando chegou, já chegou sem vida, né? Então a gente acabou desistindo e eu plantei lá na chácara a goiaba tailandesa. Mas eu pensei assim, de repente se eu pedir a cortibel na época das chuvas, né? Quem sabe elas chegam com vida aqui, né? Eu pretendo fazer mais uma tentativa. Se as plantas online, né, topar mandar mais uma vez pra mim, né? Porque eu queria muito ter a cortibel aqui. Quem sabe, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem nessa jornada. E lembre-se, a vida é feita de sonhos. E os sonhos são lindas histórias que só depende de nós, né? Que elas sejam felizes, alegres. A gente é que constrói essas histórias através dos nossos sonhos. Primeiro sonho, depois realize. E quando você realizar, vai virar uma linda história, assim como a minha. Né? Apesar do sofrimento, da dor e da saudade que eu ainda sinto, eu sou muito grata
pelos momentos maravilhosos que eu passei ao lado do meu esposo. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele na minha vida. Obrigado, pessoal. Boa tarde e um bom domingo a todos.